Neste momento, isto é, agora, você começa a assistir a mais uma videoaula do canal Matemática na Mira. Clareza e organização são nossas vigas mestras. Sequenciando o nosso estudo em que são resolvidas questões do vestibular Unicamp 2019, primeira fase, neste vídeo pretendemos apresentar uma solução detalhada e organizada para a questão número 67 da prova tipo QX desse vestibular, cujo enunciado se apresenta na sequência. A figura a seguir exibe um pentágono em que 4 lados consecutivos têm comprimentos A, B, C e D. Se a sequência A, B, C, D é uma progressão geométrica de razão Q maior do que 1, então tangente de θ é igual a... Apresentam-se neste momento as alternativas, as quais serão avaliadas ao final da resolução. Como iniciar uma abordagem para a questão que aí está? Começamos visualizando atentamente o pentágono ao qual se referiu o enunciado. Esse pentágono tem suas medidas denotadas por A, B, C e D. Reparem que o ângulo θ que aí está é exatamente o ângulo acerca do qual queremos conhecer a tangente. Queremos determinar a tangente do ângulo θ. Para isso, podemos lançar mão de uma estratégia bastante simples, qual seja a de considerar o triângulo retângulo destacado na nossa tela. Na sequência, nós podemos já expressar as medidas dos catetos desse triângulo retângulo. A medida do cateto oposto a θ é C menos A. Já que todo esse lado tem medida representada, denotada por C, e esse pequeno segmento tem medida representada por A, então a medida do cateto oposto a θ é C menos A. De modo análogo, já escrevemos que a medida do cateto adjacente a θ é exatamente D menos B. Reparem que de D se extraiu um segmento cuja medida é B. Lembremos-nos neste momento que a tangente de θ é a razão trigonométrica que associa, que compara medida do cateto oposto ao ângulo pela medida do cateto adjacente ao ângulo. As duas medidas são consideradas em uma razão. Mais especificamente, tangente de θ é medida do cateto oposto a θ. O cateto oposto a θ está denotado, a sua medida está denotada por C menos A na nossa tela. E a medida do cateto adjacente a θ está representada por D menos B. Entretanto, ainda não foi considerada uma hipótese central do enunciado, qual seja a de que a sequência ABCD é uma progressão geométrica de razão Q maior do que 1. Assim, utilizando essa hipótese, podemos reescrever os elementos, os termos da progressão, da seguinte maneira. Chamamos o primeiro termo A de A1. Na sequência, o segundo termo B de A1 vezes Q, por definição, que é A2. O C de A1 vezes Q ao quadrado, terceiro termo. E o D de A1 vezes Q ao cubo, exatamente pela definição de progressão geométrica. É uma sequência em que cada termo, à exceção do primeiro, é o anterior multiplicado por uma razão. Então, A, A1, B, A1 vezes Q, C, A1 vezes Q ao quadrado e D igual a A1 vezes Q ao cubo. Na sequência, para finalizarmos, substituímos C, A, D e B pelos seus respectivos valores precedentemente anotados.
Ficamos, então, com a seguinte razão. Tangente de θ é igual a C. C é A1 vezes Q ao quadrado, segundo o que acabou de ser comentado. Menos A. A é A1. Dividido por D menos B. D é A1 vezes Q ao cubo. E B é A1 vezes Q. Feitas as substituições, notamos agora que no numerador da fração que aí está, podemos colocar A1 em evidência, já que A1 é um termo comum. A1Q ao quadrado dividido por A1, Q ao quadrado. Menos A1 dividido por A1, menos 1. Da mesma maneira, num denominador, observamos que A1Q é um termo comum, portanto, pode ser colocado em evidência. A1Q ao cubo dividido por A1Q é exatamente Q ao quadrado. Menos A1Q por A1Q é exatamente menos 1. Agora, se pudermos cancelar Q ao quadrado menos 1, por Q ao quadrado menos 1 e Q ao quadrado menos 1, a solução estará finalizada. Entretanto, é necessário que tenhamos certeza da possibilidade desse cancelamento. Uma vez que se Q ao quadrado menos 1 for igual a zero, o cancelamento não será legítimo. Mas ele não é zero, uma vez que a razão Q é maior do que 1. Se Q é maior do que 1, então Q ao quadrado menos 1 é maior do que zero. Então, é possível que se cancelem, isto é, que sejam cancelados os termos Q ao quadrado menos 1 e também o termo A1. Vejam. Q ao quadrado menos 1 sendo cancelado, esse termo, Q ao quadrado menos 1, e também podemos cancelar o A1. É claro que A1 é maior do que zero, uma vez que ele representa a medida de um lado de um pentágono. A medida de um lado, que não pode ser, evidentemente, nula. No caso do pentágono. Portanto, o que nos resta é exatamente a expressão 1 sobre Q. O que finaliza a nossa solução. A alternativa correta, portanto, é a letra A. Eu espero que as elucidações tenham sido expendidas de maneira clara e organizada, tal como prega o slogan deste canal. Um abraço a todos, até a próxima videoaula.